Play o Hulk Vejam poça, cidade está cheia. Alto no palco, cidade está cheia. Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Semana Criativa. E hoje, aula de corpo e criatividade. Eu tinha que começar nessa energia por aqui. E eu pergunto para você, quando foi a última vez que você foi tão expressivo, botou uma música assim, ó, no talo, soltou toda a sua energia, botou pra fora, suas emoções, movimentou o corpo. Olha, a sensação boa que é quando a gente gasta a energia dessa forma. Eu não sei se você é da pessoa que gosta muito de ouvir música, mas eu tenho certeza que de alguma forma você coloca a sua energia para fora. Porque o nosso corpo é isso, é essa máquina das afetações que está constantemente afetando e sendo afetado ao nosso redor. Produzindo emoções, é um santuário de experiências, de sensações, de memórias. E na aula de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre criatividade e corpo. É impossível falar de criatividade sem falar da relação dela direta com o corpo. Hoje a neurociência já entende que as nossas emoções, ela faz parte de um processo corporal completo. Por isso que sentir é físico, não é só um processo mental. E o que acontece com o nosso corpo quando nós passamos por algumas emoções muito intensas? Basicamente é assim que funciona. Primeiro, o seu corpo ele vai entrar em estado de alerta, ele vai acionar um eixo do cérebro chamado HHA, que é o hipotálamo, a hipófise e o adrenal. Então, esses três juntos, eles vão deixar o teu corpo em estado de alerta, aquele estado de você ou você luta ou você foge. No momento, consequentemente, seu corpo vai bombear mais sangue para os músculos, você vai estar com o coração mais acelerado, a sua adrenalina vai estar lá em cima, você vai estar com muita energia dentro de você, praticamente um corpo preparado para agir. E quando você tem esse corpo sempre em estado de alerta, preparado para agir, e você não age, você não descarrega essa energia, ela vai se acumular no nosso corpo através de tensão muscular, de irritação, ansiedade, cansaço mental. Por isso que é tão importante fazer exercícios físicos, porque o nosso corpo, ele sempre vai estar entrando em estado de alerta por conta das emoções, por conta da nossa rotina que é intensa, é preocupante, e às vezes você está irritado, ansioso, preocupado, com tensão muscular, e você fica desse jeito porque de alguma forma você não liberou essa energia. E o que isso tem a ver com a criatividade? Olha só, presta bem atenção. Emoções intensas são combustíveis para a criatividade. Como? Quando o seu corpo ele ativa a adrenalina, ele entra em estado de alerta e energia elevada, não é isso? Esse estado ele vai aumentar a sua atenção, acelerar o pensamento e deixar você mais sensível ao seu ambiente. Ou seja, você fica em estado de alerta, você fica ligado e isso é matéria-prima para a criação. Mas vai entrar um detalhe muito importante aqui. Essa energia, quando não canalizada da forma correta, ela vai virar tensão no nosso organismo. Mas quando você pega essa energia e canaliza ela de alguma forma, ela vai virar criação. Por quê? Porque nesse momento o corpo ele vai precisar fazer algum movimento. E aí isso vai explicar porque algumas pessoas, quando elas estão com a mente muito cheia, elas começam a fazer coisas do lado de fora. Sai, começa a limpar a casa, ajeitar a cozinha, lavar a louça, arrumar o guarda-roupa. Eu praticamente sou assim, quando eu tô com a cabeça muito cheia e isso tá tirando a minha paz de alguma forma, eu começo a procurar coisas na casa para fazer. Então, eu começo a arrumar meu quarto, eu começo a arrumar a gaveta. E isso, de alguma forma, vai me trazendo um benefício, porque eu vou descarregando essa energia. O corpo, durante esse processo, ele precisa fazer algum movimento. Então, entenda qual é o papel do movimento na criatividade. Hoje nós entendemos que cérebro e corpo, eles não agem de maneira separada, certo? Então, a partir da neurociência, nós já podemos confirmar que o movimento ele é extremamente importante para o pensamento criativo. E o pensamento criativo, ele vai se desenvolver no movimento.
Quando você se movimenta para extravasar suas emoções, independente de quais elas sejam, medo, raiva, tristeza, euforia, alegria, esse movimento ele vai reduzir o excesso de ativação cerebral, ele vai ativar áreas do cérebro que estão conectadas diretamente com a imaginação e vai facilitar para você a comunicação entre o emocional e o racional. Nesse processo, esse movimento, ele vai provocar o pensamento divergente. E o pensamento divergente dentro de um processo criativo é um momento muito importante, porque enquanto você tem ideias, o pensamento divergente ele vai ser o teu próprio pensamento divergindo com a tua própria ideia na intenção de sabotar a sua ideia, não, na intenção de prever possíveis erros no futuro, possibilidades que possam aprimorar essa sua ideia, entende? E aqui eu abro um parênteses, porque existem várias técnicas de processos criativos para criar várias coisas. O pensamento divergente sempre é uma etapa bem decisiva e importante dentro de vários tipos de processos criativos. Intuitivamente, você faz isso e não percebe, você cria o seu próprio pensamento divergente. E isso vai te fazer avançar dentro da sua produção, da produção dessa sua ideia. E o papel do movimento na criatividade vai ser exatamente esse: te trazer para um controle maior da situação, reduzir o estresse, aumentar a sua imaginação e equilibrar um pouco ali da sua emoção junto com a sua razão. Então pensa assim comigo, você está passando por uma emoção intensa. Essa emoção intensa, ela é uma energia bruta, uma força bruta que você tem ali. O movimento, ele vai ser o canal pelo qual você vai descarregar essa energia, seja numa atividade física, seja numa música cantando, e a criatividade ela vai entrar como uma transformadora de energia para você gerar ali daquela energia alguma expressão. Essa energia vai virar outras linguagens, outras formas expressivas. E aí, dependendo da sua personalidade, algumas pessoas, por exemplo, artistas, pintores, eles vão querer expressar essa raiva em uma pintura bastante expressiva. Ou você vai transformar a sua ansiedade em escrita, ou quando você tá muito feliz, e aí você faz uma dança maluca para expressar a sua euforia, a sua alegria. Sabe? A maioria dos processos criativos, eles nascem desse excesso interno que ele precisa sair de alguma forma. E dessa forma, o corpo ele vai destravar o processo criativo. Então, quando você não descarrega essa sua energia, não extravasa, o que acontece? A sua mente fica repetitiva, vem o bloqueio criativo e, consequentemente, vem uma autocobrança sobre você mesma. Já quando você extravasa, as ideias fluem, porque o corpo relaxa e, finalmente, você consegue acessar conteúdos cada vez mais autênticos que estão vindo dentro de você. É por isso que muitas pessoas têm muitas ideias quando estão caminhando, quando estão fazendo alguma atividade física, quando estão lavando a louça, quando estão arrumando a casa, lavando um banheiro, fazendo algum movimento. Por quê? Porque o movimento ele abre caminho para o cérebro pensar. Sabe essa história do bloqueio criativo, que você fica bloqueado, você está buscando uma ideia e ela não consegue vir de jeito nenhum? Às vezes o nosso principal erro é ficar ali hiperfocado nessa ideia, procurando a todo custo. E eu vou te dizer uma coisa, não vai vir. Mas se você deixar ela de lado e viver a sua vida, e caminhar, fazer uma atividade física, esquecer ela por um momento, daqui a pouco essa ideia ela vai vir só, como um insight na sua cabeça. Por isso, queridos, entendam uma coisa, criatividade começa no corpo, não na mente, não na cabeça. Porque é um corpo que sente, está constantemente sendo afetado pelo seu ambiente e afetando os outros também. Eu gosto muito das ideias de um filósofo, que é o Merleau-Ponty, porque ele traz umas reflexões a respeito das percepções que a gente tem do mundo através do nosso corpo. Ele supera essa ideia de corpo e mente ser algo separado. Ele já traz essa reflexão como sendo algo único. Então, é um corpo consciente, é um corpo sujeito. Nos faz refletir sobre como o nosso corpo é a nossa consciência encarnada, que nos permite sentir, agir, perceber o mundo. Falar de corpo, energia, movimento, é impossível não falar de uma coisa que interfere diretamente no desenvolvimento do nosso pensamento criativo, que é o ambiente. Se o nosso corpo ele é um corpo que ele é um
uma máquina das afetações, ele está sendo afetado pelas pessoas, pelo ambiente ao redor, é porque, de alguma forma, a nossa relação com o ambiente ao nosso redor, ela é basicamente uma via de mão dupla. E até mesmo a mente que ela é mais abstrata, mesmo que ela negue, ainda assim ela é afetada pelo seu ambiente. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele funciona em diálogo com o meio que nós estamos. Se você parar para observar que quando você está num ambiente que ele é cheio de estímulos, a sua mente ela vai ser exigida mais atenção dela. Pode ser que você se sinta sobrecarregado de maneira cognitiva. Uma vez eu entrei num restaurante aqui da minha cidade, que ele é cheio de imagens, de figuras exageradas. Mas além disso, as cores que eles escolheram para pintar eram neons, cada parede tinha detalhes com luzes neon, sabe? Então era um ambiente escuro e que ele ganhava destaque através da decoração das paredes, das pinturas das paredes e da iluminação. Gente, eu não sabia se eu comia, se eu olhava para as imagens, se eu ficava doida. Aquele ambiente estava me deixando tão desgastada cognitivamente que eu não conseguia prestar atenção na conversa da mesa, além da acústica ser terrível. Então, quando nós estamos em um ambiente com muitos estímulos sensoriais, visuais, eles vão sobrecarregar a nossa mente. Pode ter certeza. Quando o ambiente ele é organizado, ele vai reduzir o ruído mental, ele vai te ajudar a melhorar o foco e a concentração, ele vai te dar a sensação de controle do ambiente. E isso, de alguma forma, comunica para o seu cérebro uma sensação de equilíbrio. Agora eu tenho uma observação, depende muito da personalidade da pessoa, do jeito da pessoa. Tem pessoas que se sentem melhor criando no meio do caos. E às vezes o caos criativo ele vai se instalar por algum momento. Só que perceba, quem já gosta mais do senso de organização, você não vai durar muito tempo naquele caos criativo. Você vai dar uma organizada no seu caos criativo, sabe? Agora outras pessoas, elas precisam já dessa sensação de controle. É por isso que limpar, organizar as coisas fora traz uma sensação mágica, mística de que a vida melhora, sabe? Por quê? Porque você está fazendo um processo de descarregar energia. Esse movimento que você faz canalizando para uma ação, para algo específico, ele vai comunicar algumas coisas no seu cérebro. Isso acontece em 3 processos muito simples, de acordo com o processo que eu falei para vocês no começo do vídeo, sobre como o nosso corpo funciona com a emoção intensa. Pois bem, o primeiro é o movimento físico, ou seja, você está ali descarregando a energia. Segundo, ordem externa, ou seja, você reduz os ruídos visuais ao seu redor, ruídos de estímulos. Terceiro, sensação de controle, ou seja, isso vai despertar você um processo de regulação emocional. E isso vai ajudar o seu corpo a encontrar a sensação, um ponto de equilíbrio, que eu acredito ser o estado perfeito, o momento perfeito para você desabrochar as ideias e ter uma mente bem centrada, bem clara sobre o que você pretende fazer, decidir ou criar. Então, resumindo aqui basicamente como é que funciona esse processo da criatividade com o corpo. O corpo sente, ele ativa a energia, você, de maneira inteligente, vai canalizar essa energia e só depois essa energia de forma criativa, ela vai assumir de forma criativa uma expressão e aí vai variar a linguagem, pode ser em arte, pode ser em dança, pode ser em atividade física, pode ser em algo que você queira criar, porque é aí que as ideias vão fluir, que as ideias vão surgir, né? Uma das maneiras que as ideias podem vir à nossa mente. Então, a questão da criatividade, o corpo aqui, é você criar um ambiente para você que favoreça o seu corpo sentir, ser afetado, para ter uma mente equilibrada, para que ela possa ser apta a desenvolver ideias realmente interessantes. Quando eu falo de ambiente, eu não falo só do ambiente físico, sabe? Mas eu falo do ambiente das relações, dos ambientes que você frequenta, né? Que não sejam só aqueles da sua rotina. E também eu não falo de coisas luxuosas, isso não tem nada a ver com a outra, que isso não quer um ambiente bonito, bem projetado, não quer dizer que ele vai trazer ideias para você, isso não tem nada a ver. Mas essa questão do ambiente é que você que é criativo, o que vai diferenciar os criativos em relação a isso é que mesmo no ambiente mais simples, ele vai dar um toque ali que vai deixar propício para
criação. Então, a ideia de cuidar do ambiente é simplesmente você criar um espaço que favoreça o seu pensamento criativo. Bom, eu sei que você já sabia que é muito importante o movimento para a relação do nosso corpo com a mente, para essa relação com o mundo externo. Mas você já sabia que ele tinha essa relação direta com o processo de pensamento criativo? Bom, e essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. E como desafio de hoje, eu deixei 2 opções de desafio, mas a primeira é exatamente o que eu comecei fazendo nesse vídeo. É você colocar uma música da sua preferência, uma música super empolgante, super animada que você gosta, e você cantar por cima, extravasar, expressar isso da maneira mais forte possível, mesmo que você não queira, faça esse esforço, porque você vai ver que o movimento externo, ele vai comunicar para o seu cérebro, uma energia, vai comunicar uma sensação e você vai se sentir muito bem e isso vai despertar a criatividade em você. A segunda opção é para você escolher uma música, mas ao invés de fazer essa expressividade toda, você vai desenhar num papel usando a sua mão não dominante, tá? Se você é destro, usa a esquerda. Então, se você já é canhoto, aí você vai usar a mão direita e tem que ser de olhos fechados. E aí você vai desenhar de acordo com o ritmo da música. No final, você vê como é que vai ficar o resultado. Isso aí vai ativar partes do seu cérebro que estão ligados diretamente com o pensamento criativo. Às vezes a gente pensa que esses exercícios bobos são besteira, bobagem, mas eles acessam direto áreas do seu cérebro que vai ali motivar a sua imaginação, o seu processo criativo e treinar o tal do lado esquerdo do cérebro que a gente sempre fala por aí. Então é isso, um beijo, obrigada e até a próxima.